Você já ouviu falar em namoro qualificado? Hoje eu vou te contar uma história muito interessante a respeito desse tema. Hoje eu vou te contar um caso real em que os detalhes e os personagens são fictícios. Imagina a seguinte situação. João e Maria namoram desde 2002. Em 2003, o João recebe uma proposta de emprego para trabalhar nos Estados Unidos. Ele aceita essa proposta e se muda logo no início do ano. Passado um ano morando sozinho lá, eles continuam o namoro à distância e logo no início de 2004, Maria resolve fazer um curso de inglês. Então eles passam a morar juntos no início de 2004. O namoro ia muito bem, já tinha algum tempo que eles estavam morando juntos e resolveram fazer um noivado. Chamaram os amigos, a família. Eles continuaram lá, o João trabalhando, a Maria estudando. Começaram a juntar dinheiro para o casamento e antes de juntar dinheiro para o casamento, o João já vinha fazendo um pé de meia, né? Então, no final de 2005, o João comprou um apartamento no Brasil. Lembrando que eles estavam morando juntos desde 2004. O João comprou o apartamento no final de 2005 e em 2006 eles voltaram para o Brasil e fizeram o casamento. Optaram o regime de comunhão parcial de bens, que é aquele regime em que, em caso de divórcio, o casal vai separar, né, dividir ao meio aquilo que eles adquiriram onerosamente. Só que em 2008 a relação já não estava muito boa, então eles resolveram se divorciar. Qual é a situação desse divórcio? Durante o casamento, eles não adquiriram nada de valor, mas antes de se casarem, no período que eles moravam juntos, lá nos Estados Unidos, o João comprou um apartamento no Brasil. E na discussão do divórcio, a Maria ajuizou uma ação de reconhecimento de união estável para ficar consignado que naquele período em que eles moravam juntos, eles já tinham o intuito de formar uma família, então já deveria estar vigente entre eles o regime de comunhão parcial de bens, apesar de não terem registrado em cartório a união estável, né? Então, se fosse configurada a união estável, durante esse período, a Maria teria direito à metade do apartamento que o João comprou, né? Em primeira e em segunda instância, o juiz e os desembargadores falaram que sim. Como eles moravam juntos naquele período, a Maria teria sim direito à metade do apartamento. Só que essa questão foi levada até o STJ. E lá no STJ, os ministros fizeram uma análise muito minuciosa para dividir a linha que é bastante tênue entre o namoro qualificado e a união estável. O que diferencia o namoro qualificado da união estável? É o seguinte, na união estável, o casal ele tem que ter uma relação pública, duradoura, contínua e com o intuito de formar família. Na união estável, apesar do casal não ter tido a formalidade do casamento, eles se consideram mutuamente como marido e mulher. Já no namoro qualificado, existe um planejamento, existe uma expectativa de no futuro eles formarem uma família. Então, é claro que cada caso precisa ser analisado detalhadamente. Não dá pra gente analisar superficialmente situações e dizer, não, isso é namoro, isso é união estável. Mas voltando ao caso concreto, os ministros, analisando a situação, chegaram à conclusão de que naquele período em que o casal viveu junto nos Estados Unidos, ficou configurado como um namoro qualificado, porque naquela época eles estavam vivendo juntos por conveniência de uma situação extraordinária. Os dois estavam morando fora, ele estava trabalhando, ela estava estudando. Então, o intuito de morar junto não era propriamente para configurar família a partir dali,
Tanto que eles passaram a morar juntos como namorados e só depois fizeram um noivado para então fazer o casamento, né? Então, um outro argumento que foi levantado, né, na discussão entre os ministros é o seguinte: se eles quisessem que a partir do momento em que eles passaram a morar juntos, se eles quisessem que a partir desse momento fosse configurada a união estável, eles poderiam oficializar isso por meio de um registro de escritura pública de união estável, ou até mesmo um contrato particular. E nada disso foi feito, né? Então, eu achei muito interessante esse caso, que é uma situação bastante comum, né, de namorados que passam a morar juntos, se casam posteriormente e, num eventual divórcio, uma das partes quer que o período anterior, né, o período de namoro, seja configurado como união estável. É algo que precisa ser analisado com bastante cuidado e tem repercussões jurídicas seríssimas, principalmente no quesito patrimonial, né? Então, tá aí a importância da gente conhecer todos esses institutos, namoro qualificado, união estável, casamento, para tomar decisões de forma ponderada e não ter problemas lá na frente. Gostou desse caso? Me conta aqui se você achou que, no final das contas, a Maria ia ter direito ou não ao apartamento. Um abraço e até mais!